Estamos ao vivo, minha gente. Semana da Autoterapia, aula número 2. Vamos colocar aqui nos comentários, vamos fixar o tema da nossa aula de hoje. E aí, meu povo, boa tarde. Deixa eu fixar comentário. Hoje a gente vai falar sobre a dimensão intelectual. Boa tarde, Edina. Seja muito bem-vinda. Elis Vieira, seja muito bem-vinda. Juliana Cafuri, olha só. Juliane Cristine. Boa tarde, minha gente. Estamos ao vivo para dar prosseguimento à Semana da Autoterapia. Coisa boa tê-los comigo. Boa tarde, Viviane Castro. Seja muito bem-vinda, Karina Djaina. Djaina deve ser, né? Boa tarde, Micael. Muito querido, muito bom ver os meninos me acompanhando, né? Meu público masculino está crescendo cada dia mais. Os homens estão aí dando autotratamento, né? Dando tratamento ao seu emocional também. É muito bom ver isso, meu povo. Por muito tempo isso aqui era coisa de mulherzinha, né? Aquela coisa o público do desenvolvimento pessoal sempre foi 90%, gente, é feminino. Agora os homens estão chegando na parada, estão chegando com tudo. Ó, autossabotagem é sério, então, meu povo. Vamos falar sobre pensamentos sabotadores. Boa tarde, tá discutindo o Fredinho aqui em São Paulo. Pô, que coisa linda, né? Coisa boa. Aqui não, gente. Aqui a gente tá no trabalho duro. Aqui não tem feriado, não. Aqui a gente tá aqui com 0 graus, um total de 0 graus hoje, né? Então, aqui no sul, o pessoal tá meio que sofrendo aí com a temperatura. Agora há pouco eu tava olhando ali, tava com 3 graus, gente, né? A mínima é 0, a máxima é 10. Pra vocês terem uma noção hoje aqui, onde a gente mora aqui, né? No interior do Rio Grande do Sul, mínima 0, máxima 10. Pronto, né? A gente lida com isso, graças a Deus que temos ar-condicionado pra dar conta desse negócio. Boa tarde, Wellington. Então, aí, ó. Meu povo, vamos lá, né? Fico muito, muito, muito feliz de vocês estarem aqui comigo, dando prosseguimento, dando tratamento. Olha só, isso aqui, gente, não é uma live comum. Quero orientá-los novamente, né? Não é uma live comum, não é uma live de dicas, não é uma live, né? Isso aqui é uma aula, né, com caráter de tratamento, minha gente. Então eu gostaria que vocês, de fato, né, olhassem para esse conteúdo da aula de hoje, assim como a gente fez a aula de ontem, né? Quem estava aqui comigo ontem, né? Ontem a gente falou sobre a dimensão física. Então eu falei sobre como dar tratamento à dimensão biológica, né? Não somos seres psico-espirituais. E, de fato, eu sempre digo assim, né? Olhem para isso como sendo um medicamento que vocês têm que tomar para dar tratamento, né, ao interior de vocês, à alma de vocês, né? Porque, gente, o que é psicoterapia, tá? Psico é alma, terapia é tratamento. Então, psicoterapia é tratamento da alma. E aqui na Semana da Autoterapia, gente, o que eu faço? Eu pego as coisas que eu e tu, todos nós temos em comum. Olha, todos nós temos um corpinho para cuidar. Então, ontem a gente falou sobre isso, né? Todos nós temos pensamentos, temos crenças, tá? Que nós precisamos dar tratamento, porque senão a gente fica se sabotando a vida inteira, minha gente. É muito triste ver que às vezes o que impede a pessoa de evoluir, de ter, né, um profissional saudável, um relacionamento saudável, né? É de fato crenças limitantes, é de fato um trauma que ela passou na vida, é de fato um pensamento sabotador. Então, minha gente, é sobre isso que eu vou falar hoje e eu, né, gostaria que vocês começassem aí, né, a pensar o seguinte: todos nós temos a capacidade, tá, de ser pessoas maduras, saudáveis, com uma personalidade forte, tá? Isso não é, gente, um sonho inatingível, tá? Porque eu tenho uma experiência clínica e pessoal, gente. Assim como eu superei as minhas crenças limitantes, né? Porque, gente, cá entre nós, quais são as primeiras crenças limitantes que a gente tem? Doutora Camila Nunes, coisa boa de ver por aqui. Beijo, mimosa. Vou fechando parênteses, né? Do beijo pra pessoa que eu amo ali. Todos nós... É muito complicado a gente lidar com as crenças limitantes da gente. Por exemplo, né? Eu nasci numa família muito pobre, gente. Muito pobre, né? Minha família, assim, ninguém tinha estudo, ninguém tem profissional, né? Essa coisa de, né? Tipo a doutora Camila lá, né? Que já nasceu numa família que é bem estruturada. Opa, peraí, bora estudar. Todos os filhos vão estudar, vão se formar. Não, gente. Na minha família, tipo assim, cara, se a gente sobrevivesse, já tava bom, tá entendendo? Tipo assim, ninguém tá morrendo de fome, não cortaram a luz, sei lá, gente. Essas coisas assim, pra gente, aquilo já era o normal, tá entendendo? O normal é, tipo, ninguém passa fome, não cortarem a luz, a gente tem uma roupinha pra vestir, ninguém tá passando frio, ninguém tá passando fome, tá bom. Como que a gente vai prosperar, né? Aí tem que quebrar um monte de crença limitante pra conseguir ir pra vida e alcançar coisas mais elevadas. Então eu passei por isso. Outras pessoas
tem isso em relação ao relacionamento. Olha, meu pai e minha mãe tiveram um relacionamento destruído e eu não acredito em relacionamento, não acredito em casamento. Olha, eu olho pra vida dos meus conhecidos e percebo que todos os relacionamentos têm traição, tem briga, tem mentira, tem não sei o que, eu não quero isso pra mim. Pô, isso é uma baita de uma crença limitante que te impede de viver um relacionamento saudável. Então, às vezes, a gente tem pensamento sabotador na parte profissional, financeira, ou às vezes é na parte afetiva, relacional, né? Muitas vezes é na parte de caráter, ou seja, a pessoa se acha, né? Uma má pessoa, não, eu sou uma péssima pessoa, a pessoa tem um complexo de inferioridade, tudo isso, minha gente, são pensamentos sabotadores que a gente tem que dar conta de superar. E o que eu quero primeiramente imprimir na cabeça de vocês é que é possível, pô. É possível, minha gente, por experiência pessoal e clínica, é muito possível a gente ser uma pessoa funcional, funcionar em todas as dimensões da vida, vocês estão entendendo? Funcionar profissionalmente, funcionar fisicamente, funcionar afetivamente, ter relacionamentos saudáveis. É muito possível a gente ter um relacionamento saudável, inclusive com a fé, sabe? Com Deus. Então, meu povo, saiam deste lugar, né? Primeiramente, tá? Sai deste lugar do, não, essa coisa não é pra mim, eu não dou conta desse negócio. Ah, para com isso, tá? Hoje vai ter uma tarefa no final da aula que vai ser um quebra-crença limitante, tá? Independente do que tu pensa, quais são os teus pensamentos sabotadores, no final da aula eu vou dar uma tarefa, tá? Que vai ser um quebra-crença limitante. E é o que foi, e de fato, gente, foi o que eu usei pra quebrar as minhas crenças lá no início. Isso foi, sei lá, 2000 né, não quero mentir, mas sei lá, 2017, talvez, 2018, que eu efetivamente fiz esse quebra-crença. Olha, eu percebi que com a mentalidade que eu tinha, com os pensamentos que eu tinha, eu não alcançaria aquilo que eu poderia alcançar, tá? Aí eu fiz esse exercício que eu vou passar pra vocês ao final da aula, tá? Então, minha gente, vamos lá, né? É possível, não é algo inatingível. Compartilhem essa live, tá? Porque agora a gente vai entrar, de fato, né? Devagarinho nesse eu já fiz dando uma prévia, né? Mas compartilhem a live aí com as primeiras 2, 3 pessoas que tu tem aí, porque são as mais chegadinhas e provavelmente essas pessoas também tenham pensamentos sabotadores, né? Em alguma maneira, elas estão aí sabotando alguma dimensão da vida delas. Então compartilha, gente, porque é utilidade pública, tá? Agora, gente, quais são as exigências de fato para que isso aconteça? Em primeiro lugar, e aí, Simone Mimosa, beijo no teu coração. Em primeiro lugar, nós precisamos ter disposição, tá? Então, olha só. Carmen Barros, não vai dar, gente. Vou ficar aqui mandando beijo pra todo mundo, porque eu amo todo mundo. Olha só. Não vou nem olhar, vou ficar assim, né? Em primeiro lugar, gente, nós precisamos de uma certa disposição. Deixa eu te dizer, o preguiçoso, ele não dá conta de alcançar lugares superiores, tá? Os preguiçosos, eles não dão conta de lidar com suas crenças limitantes. Tem que haver uma certa disposição. Não dá pra tu cruzar os bracinhos e achar que os teus pensamentos, né, eles vão se purificar, né, de uma maneira, assim, extraordinária, transcendente, que não vai precisar colocar aí um esforço. Então eu preciso que tu tenha disposição. Outra coisa que a gente precisa, meu povo, conhecimento. E é isso que eu vou passar pra vocês hoje. Já falei, a aula aqui, ela tem um caráter de tratamento. Então a minha intenção é tratar o teu psicológico, é tratar as tuas crenças, as crenças falsas ou limitantes, tá? Que te impedem de evoluir na vida, de alcançar coisas mais elevadas, tá? Trilhar o caminho do autoaperfeiçoamento. Então, meu povo, disposição, conhecimento, tá? Trilhar esse desenvolvimento pessoal. Isso são coisas aqui, gente, que são pré, entendeu? São pré-requisitos. Eu nem tô falando ainda de exatamente como quebrar as crenças limitantes. Eu vou falar isso daqui a pouco. Deixa eu te contar. Você é um puta preguiçoso, tá? Que não vai adquirir nenhum tipo de conhecimento, que não tá disposto, não tá buscando a verdade das coisas, tá? Não tá trilhando um caminho de desenvolvimento pessoal, não tem consciência das suas limitações. Então isso aqui não é pra ti. Eu preciso de pessoas aqui que estejam, no mínimo, dispostas, tá? É só uma disposição. Não, Tati, realmente, eu sei que eu vou ter que fazer um pouquinho de esforço e eu tô disposto a sofrer um pouquinho, tá? Porque é desconfortável a gente sair da nossa zona de conforto. Porque deixa eu te contar, aí, nesses pensamentinhos sabotadores, na tua crença limitante, tem um puta do conforto. Então é óbvio que pra se expandir, a gente vai precisar, né, se expor a um desconforto, uma dorzinha. Então tem que ter uma disposição, saia dessa preguiça. Tem que ter conhecimento, saia dessa ignorância. Ignorância mata, minha gente.
É nosso dever buscar conhecimento e autoconhecimento, tá? Então, minha gente, olha só, eu vou ensinar um caminho, tá? Te comprometa a ouvir com máxima atenção, fazer alguns apontamentos. Eu sempre falo, gente, peguem caderno, caneta, um aplicativinho, alguma coisa que vocês façam, porque a gente não esquece de tudo, a gente só esquece do essencial. Então, quando tu tiver um insight aqui, né? Quando vocês tiverem um insight, anotem essa parada. E depois meditem sobre aquilo, tá? Vamos rever a nossa programação, gente? Ontem nós falamos sobre a dimensão física. Hoje nós vamos falar sobre a dimensão intelectual, mental. Eu vou falar mais especificamente sobre pensamentos sabotadores e crenças limitantes, tá? Ao final desta aula terá uma tarefa para quebrar a crença limitante, ok? Na quarta-feira, amanhã, nós falaremos sobre a dimensão emocional afetiva, que tá aqui no nosso peito. Eu vou falar sobre, né, propriamente como gerir as nossas emoções amanhã. E na quinta-feira, minha gente, eu vou falar sobre a dimensão espiritual, sobre as virtudes, tá? Então fiquem atentos pra gente conseguir ir se alinhando. Hidrate-se, bora lá. Pronto, estou hidratada. Meu povo, na semana da autoterapia, a gente vai subindo um degrauzinho. Se vocês assistiram a aula de ontem, né? Ontem eu falei sobre dar tratamento à biologia. Muito dos nossos problemas se resolvem com aquilo que eu falei ontem. Então, se tu não colocou em prática ainda a parada, né, do sono, da agenda que eu passei, né, da alimentação, da atividade física, da força estética, se tu não ainda parou pra dar uma olhadinha nas tuas patologias, é um tratamento, calma o coração, vai lá na aula de ontem, tá? Depois aqui, reassista e faça anotações, faça apontamentos, tá? Por quê? Porque a aula de ontem vai curar muita crença limitante. Muita crença limitante, parece uma doideira. Não, Tati, como assim? Aí eu dar tratamento à minha fisiologia, à minha biologia, eu vou automaticamente tratar pensamentos e crenças? Sim, meu povo, sim. Ao dar tratamento à tua biologia, tu vai tratando o teu psicológico e o teu espiritual também. A internet aqui tá me sabotando. Bora lá, Cirlei, daqui a pouco as coisas se alinham, tá? Pra quem está lá no grupo, depois a pessoa tem acesso, tá? A reprise desta aula, pra quem está lá no grupo. Então, minha gente, assista a aula de ontem. Isso aí, ó. Vou assistir depois, obrigada. Porque que isso aqui é um empilhamento, gente. A semana da autoterapia é um empilhamento de tratamento. Ontem nós falamos parte do tratamento. Hoje nós falaremos um pouquinho mais. Amanhã um pouquinho mais. E quinta-feira um pouquinho mais. O que é, minha gente, o método autoterapia? Quando vocês entram no meu Instagram, diz assim, ó, criadora, tá? Lá na minha bio, né? Criadora do método autoterapia. Gente, o método, ele é a continuação. É um caminho estruturado, um passo a passo prático para tu dar tratamento, tu ter um autotratamento contínuo, tá? Então, o método autoterapia nada mais é do que isso aqui, muito maior, amplificado com todas as minúcias e estratégias para vocês colocarem em prática, tá? Então, só para vocês saberem que, sim, existe uma continuação. Isso aqui é um degrau que a gente tá subindo por vez, tá? Suba um por vez. Calma o coraçãozinho. Tem gente que nem subiu o primeiro, já quer saltar lá pro terceiro, pro quarto, pro quinto, tá? Então, assim, faça as coisas que eu estou propondo e perceba o quanto que isso aplaca os sintomas da tua vida. Aí tu vai dizer, pô, Tati, antes eu tava super ansiosa, antes eu tava super aflita, antes eu tava, né? Agora eu tô bem mais tranquila. Então, coloque em prática efetivamente, gente. Lá no método, claro, tem as aulas, todas as aulas têm uma tarefa prática, só pra vocês saberem, tá? E também tem a ativação diária através dos áudios lá do Clareia Club, né, gente? Tem os centraventos. Então eu vou devagarinho iluminando esse caminho de desenvolvimento pessoal e de autoaperfeiçoamento pra vocês, tá? Só pra vocês saberem. Depois de amanhã, quinta-feira, eu vou abrir as inscrições pro novo e inédito método autoterapia, mais o Clareia Club, para quem adquirir isso tudo na quinta-feira, especificamente numa condição especialíssima, vai ter um bônus mega especial. Para quem adquirir o método autoterapia mais Clareia Club na quinta-feira, vai ganhar um bônus especial e eu vou estar falando no final da aula. Vamos entrar no modo aula, pega caderno e caneta, entenda e supere suas crenças limitantes. Gente, a dimensão intelectual, ela afeta diretamente a emocional, tá? Então eu sempre falo assim, ó, quem tem clareza de pensamento, estabiliza o seu emocional naturalmente. Sem ter clareza de pensamento, é muito difícil tu ter equilíbrio emocional. Por isso que eu coloco aqui, sempre nesta ordem. A semana da autoterapia, gente, ela acontece apenas 2 vezes por ano, geralmente, tá? Que é uma no início do ano e uma no segundo semestre. No início do primeiro semestre, no início do segundo semestre, né? E isso aqui tem uma ordem certinha, gente. Tem uma hierarquia que a gente precisa respeitar.
Primeiro a dimensão física, depois a dimensão intelectual, depois a dimensão afetiva. Por quê, gente? Porque a dimensão intelectual, ela atinge, né? Ela está correlacionada, ela influencia diretamente a dimensão emocional. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela chega na clínica, né, pra fazer terapia e tal, totalmente atordoada. Tá numa crise, sabe? Tá ali toda ansiosa, aflita. E aí, eu ouço a narrativa da pessoa e devolvo pra ela algo organizado. Eu digo, olha, Mariazinha, seguinte, tu tá assim por causa disso. Quando a pessoa ouve aquilo faz sentido, minha gente, aqui na cabecinha dela, o peito dela dá uma... Ah, Tati, agora que tu deu nome pro meu problema, que tu deu forma pro meu problema, agora eu tô muito mais tranquila. Isso é como tu chegar no médico, gente, com aqueles sintomas aleatórios. Olha, eu tô com uma dorzinha no ouvido, né? Um negocinho aqui por baixo. Aí o médico te olha e diz assim, ah, isso aí é, né, sei lá, otite. Aí tu fica, ah, então tá. Se tem nome, tem tratamento. Vocês estão entendendo, gente? Se a gente dá forma, então tem tratamento. Muitas vezes a gente tá com uma puta de uma confusão vital, interna, emocional. A gente não tem um ato saudável na nossa vida, simplesmente porque os nossos pensamentos são um emaranhado, criatura, que parece aquelas bolinhas de, sabe, de lã, aqueles novelinhos, sabe? Que tu não consegue mais. Aí tu olha o pensamento da pessoa. Não tem um raciocínio lógico e verdadeiro dentro da mente da pessoa. É somente porcaria, pensamento sabotador, neurose, obsessão. Como que vai ter um emocional saudável, gente? Vocês estão entendendo que uma coisa da liga, né, é referente, influencia a outra? Então nós precisamos dar tratamento aos nossos pensamentos para conseguir, então, equilibrar o nosso emocional, que é o que a gente vai falar amanhã, tá? Como que a gente vai fazer isso, então, gente? Vamos entender um conceito? O que que são, então, as crenças, tá? Gente, as crenças, elas são como modelos que a gente aprende, paradigmas, são como mapas. As crenças, na verdade, o que que acontece, né? De onde que elas vêm? Elas vêm, gente, dos juízos que nós fazemos, das nossas experiências. Então é como assim, ó, eu, ao beber esta água, eu vou fazer um juízo sobre esta água. Esta água é boa, ou esta água é ruim. Esta água é quente, ou esta água é fria. Percebam uma coisa, eu vou ter uma crença sobre água depois da minha experiência com esta água. Vocês estão entendendo? Calculem na vida de vocês aí. Se a minha experiência com esta água é ruim, eu vou colocar na minha cabeça que tomar água, beber água é algo ruim. E aí eu vou pra vida falando pra todo mundo, gente, não bebam água, porque beber água é ruim. Só porque a minha experiência foi ruim, gente. Então, eu quero primeiro que vocês entendam de onde que vem essas crenças. Porque vocês nem entendem isso, cara. Uns acham que não vão conseguir ganhar dinheiro na vida. Por quê? Porque tiveram péssimas experiências com dinheiro. Com pessoas, entende? Não tem um referencial bom. Não tem nenhum referencial bom. Então tá muito distante da realidade da pessoa. Outras pessoas têm a crença de que jamais terão um relacionamento saudável. Porque não teve uma experiência boa, nem olhando para os outros. Então, gente, da onde que vem essas crenças? Esses modelos que a gente segue, esses paradigmas, tá entendendo? Esses mapas, muito verdade. Esses mapas, eles vêm, vocês estão entendendo? Esses modelinhos que a gente acredita, a gente segue, que no fundo, quase sempre são neuroses. O que é neurose, gente? Mais um conceito, anotem no caderninho de vocês. Neurose é uma mentira que a gente inventa e depois a gente acredita naquilo, entendeu? Porque a gente tá recortando a realidade. A neurose é um recortezinho da realidade. Então, esta água que eu bebi poderia estar ruim, podia estar ruim, sabe? Tá aqui parada, água de planta, sei lá, tá aqui parada 3 semanas, eu chego aqui com sede, tomo essa água, coisa ruim. Então, naquele momento, aquele recortezinho da realidade, eu pego esse recortezinho da realidade como uma verdade, coloco na minha cabeça. E depois eu vou pra vida dizendo pra todo mundo que água é ruim, não bebam água. É assim que vocês se relacionam com os juízos que vocês fazem, pô. Então assim, né? Se eu me relacionei e fui traída, relacionamento é ruim. Não façam isso. Se eu testar de novo, eu vou sofrer. Vai dar ruim. Então, meu povo, vocês estão entendendo de onde que vêm essas crenças? Eu preciso que vocês entendam isso. Essas crenças, elas não são infundadas. Porque, gente, um bebê não tem crença limitante. Um bebê, ele não tem nenhuma crença. As crenças, né, da gente
Elas vão aparecendo à medida que nós experimentamos. Então, se uma criança tem bons pais, ela vai pra vida achando que a vida é boa, que as pessoas são boas. Vocês estão entendendo, gente? Que o mundo é bom, que vai dar bom. Elas têm uma certa esperança, porque elas tiveram um bom relacionamento com os pais delas. Agora conto pra vocês, né? Quem é que conta? Por que a maioria dos nossos problemas estão relacionados com a infância, com pai e com mãe? Porque é lá que a gente cria um monte de crença. E são as nossas primeiras crenças. E a gente vai pra vida não fazendo filtro nenhum. É simples assim. Pô, se o meu pai e a minha mãe, né? Ou o meu pai ou a minha mãe, né? Foram ruins pra mim. O que eu posso esperar do mundo, minha gente? Vocês estão entendendo, gente? Como isso é sério? O que eu posso esperar do mundo se aquelas pessoas que deveriam estar me protegendo e me amando incondicionalmente estão me destruindo, pô? Estão cobrando mais do que eu posso dar. Ou estão me autoprotegendo excessivamente. Não estão deixando que eu tenha as minhas experiências. É óbvio que esse relacionamento desordenado com pai e com mãe cria umas centenas de crenças limitantes dentro da cabeça da pessoa. Centenas, gente. Sem falar em abuso, em traição, né? Em agressão física, gente. Tudo isso vai criando crença. E crença limitante e crença falsa. Porque deixa eu contar pra vocês. Assim como nem toda água é ruim, nem todas as pessoas são ruins. Nem toda experiência é ruim. Nem toda pessoa vai trair. Nem toda pessoa vai mentir. O problema é que a gente recorta esse pedacinho da realidade e coloca na cabeça como sendo a verdade. E a gente vai pra vida acreditando nisso, de forma pessimista e negativa. Eu não consigo ganhar dinheiro porque a minha família, todo mundo é pobre. Eu não vou ter um relacionamento bom porque minha primeira namorada me traiu e depois o segundo também. Então, gente, nós não podemos ficar condicionados, moldados a essas experiências ruins e esses juízos ruins que a gente fez. Nós temos que pegar nós com a maturidade de hoje, isso aqui já é tratamento, tá? Tu tem que pegar tu com a tua personalidade de hoje, revisitar aquela cena do passado, entender a limitação do teu pai, da tua mãe, entender a limitação da tua família, seja, por exemplo, a condição financeira, tá? Entender a limitação moral da pessoa que te traiu. E não trazer aquilo como uma verdade absoluta, mas revisitar aquilo com a personalidade que tu tem hoje. E dizer, olha, nem toda água é ruim. É que aquela água que eu bebi naquele dia estava ruim. Vocês estão entendendo? Vocês não podem ter as crenças de vocês como algo que é permanente. Se aquilo não for uma verdade, principalmente se tratando de coisas materiais ou, né, experiências com pessoas. Então, gente, voltem lá no episódio, tá? Onde girou essas crenças. Por exemplo, gente, toda a parte das fobias. A maioria das vezes, por que a gente, né? Por que uma pessoa, por exemplo, não entra no elevador? A gente tá falando de pensamento sabotador. Que coisa mais sabotadora do que as fobias? Eu acho que não existe nada mais sabotador em questão de pensamento, né? Do que a fobia, gente. A fobia é o seguinte, a pessoa ela tá na frente do elevador. Tem dezenas de pessoas entrando e saindo. Entrando e saindo. E a pessoa tá parada na frente do elevador, tremendo de medo, pensando, se eu entrar neste elevador, este elevador vai travar, vai faltar luz, eu vou ficar presa, sem ar, ali dentro. Olha que pensamento sabotador, minha gente. Vocês estão entendendo o nível de paralisia que nós ficamos diante da vida se a gente acredita numa crença falsa? O que é isso? O que é isto? E a pessoa terá absoluta certeza de que se ela entrar no elevador, o elevador vai dar pane. Isso é uma mentira, gente. Isso é uma neurose. E somos eu e tu na vida agindo de forma sabotadora. Aí tá todo mundo entrando, todo mundo saindo, tá todo mundo tendo seus relacionamentos, filho, construindo família, vocês estão entendendo? Tá todo mundo ganhando seu dinheiro, prosperando na vida. E aí tá eu e tu, a depender da nossa crença limitante, paralisado, olhando todo mundo entrar e todo mundo saindo e pensando assim, ó, não, mas se eu tentar, vai dar ruim. Porra, olha o quanto isso é prejudicial, gente.
Eu estou falando da dimensão intelectual. Vocês estão entendendo a força que a mente de vocês exerce sobre a vida de vocês? Vocês estão entendendo que as crenças, as nossas crenças, elas estabelecem o limite da nossa ação. Se eu acredito que vai funcionar, que vai dar bom, eu vou lá e ajo. Se eu acredito que não vai dar bom, que eu vou sofrer, eu não ajo. Então, meu povo, não é que nós não tenhamos a capacidade de ganhar dinheiro, de amadurecer, de ter um bom relacionamento, de construir família, de ter as virtudes. Não é que a gente não tenha capacidade, mas é que na maioria das vezes as nossas crenças são totalmente tortas e estão nos impedindo de agir. Entenda, minha gente, que as nossas crenças, tá? Esses juízos que nós fazemos sobre as coisas, e sempre está relacionado a um episódio, gente. Sempre tem um episódiozinho. Às vezes a gente lembra, às vezes não, tá? Mas sempre vai ter. Essa pessoa que não entra no elevador, certamente um dia ela ficou presa dentro do banheiro, ela ficou presa dentro de um lugar. Tá entendendo? Mesmo que ela não lembre. Às vezes a pessoa não lembra. Na maioria das vezes lembra, tá? Então, assim, geralmente, quando a pessoa tem esse medo que trava de se relacionar, de ter uma certa audácia, por exemplo, né? Ou então de ter um complexo de inferioridade. Geralmente, quando tu vai olhar, a pessoa sofreu um bullying na infância. Um bullying violento, tá entendendo? Então, ela não conseguiu superar aquilo. E ela veio pra vida acreditando que ela é aquilo que os outros falaram que ela era. Se vocês não reformarem as crenças de vocês, não há nenhuma possibilidade de vocês progredirem, né, até o último dia de vida. Vocês vão ficar paralisados, gente. Porque se nós não acreditamos, nós não agimos. Nós não agimos por medo. Ó, muito verdade mesmo. Eu não saía porque achava que ia acontecer algum acidente do elevador. Eu superei. Pô, parabéns, Vanessa. Parabéns, né? E do acidente é a mesma coisa, gente. Muitas pessoas param de dirigir depois que sofrem acidente. Ou então ficam muito tensas e com medo, você tá entendendo? Tudo por causa de uma crença que se estabelece e sabota a tua ação, seja em qual dimensão for, gente. Às vezes é na dimensão sexual. Quantas vezes eu vejo? A pessoa foi um pouco, né, negligenciada ou abusada, ou teve relacionamentos muito ruins e traumáticos nessa área sexual. Aí vai pra vida cheia de limitação, não consegue nem ter prazer na relação sexual, gente. Por quê? Porque tá achando que aquilo não é pra ela, não é pra mim, sabe? A pessoa acha que não é pra... Não tem, eu não consigo agir. Tudo por conta de experiências ruins, juízos mal feitos e recortar a realidade, aquela aguinha ruim que a gente bebeu, né, no momento ruim da vida, recorta aquilo e bota aquilo pra sempre como sendo uma verdade. Então, gente, nós precisamos filtrar as nossas crenças. Ó, eu também tenho muito medo de avião, mas eu vou com medo mesmo. Parabéns, Flávio. Né? Teve um cliente meu, gente, que ele passou 15 anos sem entrar num avião, porque a família dele tinha sofrido um acidente lá na infância dele. Quando ele tinha 6 anos de idade, a família dele estava num avião, todos sofreram um acidente, e a mãe dele foi socorrer essas pessoas, né, no aeroporto, porque o avião tinha pousado no aeroporto lá. Então, o que a mãe dele fez? Teve que levar ele, porque não havia com quem deixá-lo. E ao chegar no aeroporto, ele viu os parentes dele, né, todo sanguentado e tal. Ninguém tinha morrido, graças a Deus. Mas assim, tava uma cena muito caótica, né, aquela coisa toda. E ele não conseguia andar de avião por conta daquilo, gente. Aí até tratar, até conseguir, superou. Então é possível, desde que, como eu te falei, tu pegue a tua pessoa de hoje com a tua maturidade de hoje. Tu não é mais uma criança, tu não é mais um adolescente indefeso. Deus guardará o ir e vir. Olha, ó, a doutora Neida dando uma luz aí, né? E outra coisa, gente, sabe? Não sei se tu sabe, né? Mas quando chegar a tua hora, filhos, não é que tu vai estar dentro do avião, o avião vai cair. É que se chegar a tua hora, o avião vai cair na tua cabeça, porra. O que tu acha? Que é sério mesmo? Claro que a gente não deve ser imprudente, isso é óbvio que a gente não deve ser imprudente. Mas deixa eu te contar a tua hora. Deixa eu te contar um segredo. Se for a tua hora, tu não precisa estar dentro do avião. O avião, ele vai cair dentro da tua cabeça. Então, assim, para de noia, criatura. Para de noia. Um dia todos nós vamos morrer. Mas antes disso, todos nós podemos viver em plenitude, sem ser escravizado por essas falsas crenças.
Então, minha gente, nós precisamos dar um pouco de tratamento a essas crenças, buscando a verdade das coisas. Só que o que acontece? Se tu não fizer isso com uma certa inteligência, porque aqui nós estamos falando de medo irracional. Se parar pra analisar, gente, crença limitante, crença falsa, fobia, tá? Eu tinha medo de altura, hoje não tenho mais. Então, assim, é possível, meu povo. É possível, seja qual for a crença que tu tenha. Eu tinha medo de fazer a cirurgia, fui com medo mesmo. Parabéns, e aí o que acontece depois disso? Tu percebe que eu não morri. Nada aconteceu, eu subi no elevador e desci intacta, por mais que aquilo tenha te dado, né? Agora, o que eu falo, gente? Nós não podemos nos arriscar demasiadamente para não gerar uma crise de pânico, tá? Então, isso tem que ser feito com uma certa responsabilidade. Se o teu medo, às vezes, como eu falei, é o medo de se relacionar, é o medo de dar o próximo passo profissional. A pessoa precisa abrir uma empresa, ela precisa fazer um negócio, ela tem medo, ela morre de medo de pedir demissão e fazer um empreendimento, mesmo estando tudo favorável. Meu povo, nós temos que nos expor aos nossos medos, tá? Mas temos que fazer isso de forma inteligente, pra gente não quebrar emocionalmente, tá? Se tu simplesmente morre de medo de alguma coisa, vai lá e tenta fazer de carinha, sem fazer uma dessensibilização, né? Pode ser que simplesmente tu tenha uma crise de pânico, uma crise emocional. Então, assim, nós precisamos melhorar a nossa dimensão, né, intelectual, ou seja, dar tratamento ao nosso intelecto, mas sempre com prudência. Prudência, minha gente. Falando de dimensão intelectual, gente, eu quero aqui citar uma frase de Aristóteles que é conhecidíssima, tá? Não há nada no nosso intelecto, ou seja, na nossa inteligência, que antes não tenha passado pelos nossos sentidos, tá? Essa é uma frase de Aristóteles. Então, minha gente, deixa eu te contar. Tudo que tu tem dentro da tua cabecinha, olha só, né? Tem muito mais acidente de carro do que de avião. Ontem mesmo na estrada da prisão. A gente, né? O medo paralisa e limita a vida. Então, assim, né? Bora, minha gente, nós temos que, né, superar um pouco essas crenças limitantes. Agora, nós temos que entender que não cai do nada essa crença limitante aí. A gente falou das experiências, né? Então, assim, né, como Aristóteles nos ensina, olha só, não há nada dentro da tua cabecinha, criatura, esses pensamentos sabotadores, essas crenças limitantes, tá? Esses medos, né, irracionais. Não tem nada dentro da tua cabecinha e da minha que antes não tivesse passado pelo nosso olhinho, pelo nosso ouvidinho, pelo nosso tato, tá entendendo? Pelo nosso tato. Não tem nada, minha gente, dentro de nós que antes não tenha passado pelos nossos sentidos. Agora, o que acontece? Às vezes, tu não tá observando o que tu tá colocando pra dentro. Porque, por exemplo, gente, as pessoas que têm o costume de assistir filme de terror. O que é o filme de terror, gente? O que é o filme de terror? Existe no filme de terror sempre uma grande impotência da parte da pessoa que tá padecendo. É uma grande impotência. Olha, o que eu tenho, né, de poder diante de espíritos e de coisas extraordinárias. O que eu tenho de poder diante disso? Zero, um total de zero. Aí as pessoas vão lá e alimentam o seu intelecto com aquela porcaria que tá te ensinando o quê? Tu é totalmente impotente diante dos teus medos, dos teus monstrinhos, diante das dificuldades. Aí tu acha mesmo que com essa porcaria de conteúdo que tu tá botando pra dentro do teu olho, pra dentro do teu ouvido, tá? Tu vai conseguir superar os teus medos? Não, filho. O que tu tá aprendendo é simplesmente assim, olha, padeça o sofrimento. Nada tu tem pra fazer diante da vida, tá? Então, meu povo, nós temos que filtrar os conteúdos e as pessoas que a gente dá ouvido e a gente assiste. Tem que ser bem inteligente na hora de escolher namorado e marido. Com certeza, mulher, com certeza. Tem que ter, né, uma certa prudência. Olha, peraí. Né? Essa pessoa tem alinhamento, né, de valores comigo? Tem que haver inteligência em todas as escolhas, mas gente, isto é a prudência. Pode ser que vocês não saibam o que é a prudência, né? O que é a prudência, gente? É a arte de tomar decisões. É a arte de fazer escolhas. Diante de qualquer realidade, sempre haverá uma melhor e uma pior. Mesmo que sejam duas coisas bem ruins, tá? Sempre vai ter uma melhor e uma pior. A prudência é tu parar, inteligir a coisa, o fato, raciocinar e agir com a reta razão. Isto é prudência. Então, às vezes eu falo prudência e você, de repente, não estão alinhados aqui com o que eu tô pensando. A prudência, gente, é quando tu pegar o celular, tu decidir se tu vai ver uma
um conteúdo bom que vai agregar na tua vida, ou tu vai ver uma palhaçada ou uma porcaria. E nada contra o humor, gente. Acho que o humor é maravilhoso, tá? Tem muita coisa pior do que o humor. O humor é bom, tá? Mas essas futilidades, essas banalidades. Então é o seguinte, se nós não filtrarmos os conteúdos e as pessoas que nós nos relacionamos, jamais daremos tratamento a esses pensamentos sabotadores. Quantas vezes na clínica, gente, esses pensamentos sabotadores vêm de uma mãe que fica dizendo pro filho que ele não presta pra nada, pô. Que tá tudo errado. Quantas vezes esses pensamentos sabotadores, essas crenças limitantes vêm, tá? De um patrão que fica humilhando. De um narcisista, que às vezes a pessoa tá se relacionando e tá lá, fazendo chantagem emocional. Então, gente, se tu não filtrar aquilo que tu vê e aquilo que tu ouve, isso é sério, gente. Para, assim, ó, recomendação básica. Para de olhar a TV aberta, pô. Se algum de vocês aqui ainda está olhando TV aberta, vendo aqueles noticiários, deixa eu te contar. Teus pensamentos vão ser muito sabotadores. Sabe por quê, gente? Porque a notícia tem um viés negativo. Porque o nosso cérebro, ele foi feito pra dar atenção ao que é negativo. Isso é uma questão de sobrevivência, gente. Nosso cérebro, se bota uma coisa negativa, ele vai dar atenção. Se bota uma coisa positiva, não vai dar muita atenção, não. Entendeu? Então, todo noticiário, ele tem um viés negativo. Então, se tu ainda tá olhando TV aberta, noticiário, tá? Fazendo essas coisinhas assim, pare, pelo amor de Deus. Senão tu nunca vai ter otimismo. Nunca vai ter positividade. Tu sempre vai achar que o mundo é ruim, que as pessoas são ruins, que os eventos todos são ruins, que a vida não vai dar certo. Porque o noticiário, ele é todo pautado em coisas negativas. Né? Aí tem uma coisinha que outra pra dar uma equilibradinha, mas o foco é sempre o negativo, gente. Então, assim, isso é o mínimo do mínimo. Outra coisa, gente, o Instagram tem sido, tá? Uma péssima influência para as pessoas. Sabe por quê? Porque aqui no Instagram, não sei se você sabe, né? Mas a gente só posta o que é lindo, maravilhoso, pô. Ninguém vai postar o dia ruim, de sombra, né? Só vai postar o dia de solzão. Ninguém vai postar o dia que tá gripado, todo escabelado, todo errado, tá entendendo? As pessoas vão postar aquela mega produção do final de semana. Ninguém vai postar a casa toda bagunçada, pô. A pessoa vai ajeitar tudo bonitinho pra tirar. E aí, tu vem aqui, rola um pouquinho de feed, tá entendendo? E acha que a tua vida é uma grandíssima bosta. Mas não é, gente. Mas não é, é só a realidade de todo mundo. É que aqui existem muitos recortes. E aí tu fica pensando, o meu marido não é que nem o marido da fulaninha. O meu corpo não é que nem o corpo da fulaninha. Mas eu não tenho, né. Aí tu fica alimentando a tua cabeça, tá? Com essas futilidades, essas banalidades, esses recortes, né? Da realidade. E aí daqui a pouco tu olha pra tua realidade e acha que aquilo é uma grande porcaria. Enquanto na verdade, aquilo é propriamente a substância da tua felicidade, criatura. O teu corpo é substância pra tua felicidade. Sem ele, não vai rolar a vida, tu tá entendendo? Então para de menosprezá-lo. E começa a dar tratamento, que foi a gente falou ontem, sabe? Então assim, né? Ficar olhando muito pra cá, pra essa rede social, gera um monte de crença limitante dentro da cabeça da pessoa. Porque tu não tá vendo a totalidade. Tu tá vendo os recortezinhos. Entendeu? E aí tu acredita, aí a gente volta à neurose, né, meu povo? O que é a neurose? É tu pegar aquele recortezinho e colocar como uma verdade, tá entendendo? Ah, então, né, a Tati é linda, maravilhosa, inteligente, sei lá o que vocês pensam, tá entendendo? É claro, né? É claro, eu mostro pra vocês o que eu quero, porra. Não é? E é óbvio que eu não vou ficar aqui mostrando a parte ruim, não sou nenhuma insensata, né? Pra tá vindo aqui mostrar o meu pior, é óbvio que eu vou dar pra vocês o que tiver de melhor. Só que isso não é a totalidade, gente. Então, muitos de vocês ficam projetando, tá? Na vidinha do outro a perfeição. Ah, a vida da Tati é perfeita. Claro que não, gente. Claro que não. Cai na real, tá entendendo? Então, o Instagram, ele também não é uma boa fonte de conteúdo, gente. Tá? Pensem melhor na hora de escolher as coisas que vocês, né, estão colocando pra dentro e as pessoas que vocês seguem também, tá? Quem fica te gerando complexo de inferioridade, né? Todo o conteúdo que tu assiste que te gera complexo de inferioridade, para de seguir. Isso aqui é tratamento, gente. Volto a dizer. Essas lives aqui, elas têm caráter de tratamento. Então escute. Pare de seguir todo mundo que te gera complexo de inferioridade. Agora, se a pessoa, ela tá te puxando pra cima, quando tu olha pra vida dela, tu sente que ela tá te inspirando, cola nela,
Tá entendendo? Cola nessa pessoa, porque ela tá te puxando pra cima. Se tu sente que aquela pessoa é uma pessoa vaidosa, ostentadora, que só te gera um complexo de inferioridade, para de segui-la. Se tu sente inveja quando tu olha pra vida de alguma pessoa, para de seguir. Porque é muito mais fácil, tá? Tu tratar a tua inveja primeiramente não tendo contato com aquilo, pra depois tu ir amadurecendo, né? E para de se comparar, gente. Verdade, comparar a vida do Instagram tem adoecido muita gente. Demais, demais. Então, assim, isso aqui é tratamento. Siga somente as pessoas que te fazem bem. Ai, Tati, mas isso não é fugir da realidade. Não, filho, isso é tratamento pra tua psique. Porque não tem mente que aguente tanta futilidade, tanta vaidade. Não tem. Não tem como ter sanidade mental. Vocês estão entendendo, gente? Então, assim, né? Siga somente as pessoas que tu realmente te relaciona, né? Quantos de vocês aqui seguem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas? Sabe quantas pessoas eu sigo, gente? 50 pessoas, 50 e poucas pessoas. Por quê? Porque eu sou uma pessoa de poucos amigos, porra. Infelizmente, assim, né? Eu moro num lugar extremamente, né, afastado de todo mundo. Então, só os meus parentes, mais meia dúzia de vizinho e uns amigos que eu visito lá de vez em quando. Se acabarem com o filtro, na verdade, fecha o perfil, pronto. É isso aí, Liz, é isso aí. Então, assim, né? Porra, pelo amor de Deus, gente. Nós temos que parar de achar que a nossa vida é uma grande tranqueira. Tá entendendo que a vida do outro é perfeita. Porra, isso aí não tem como, gente. É impossível, tá entendendo? Agora, é tua responsabilidade. Não é de mais ninguém. A Tati não vai entrar no teu perfil e deixar de seguir aquilo que tá te fazendo mal. É tu que vai ter que tomar pra ti. Em vez de ficar rolando o feed de noite, né, antes de dormir, que já sabota o sono todo, pega e começa a te seguir. Sai, deixa de seguir todo mundo. Aí quando tu entrar no teu feed, vai dar uma coisa boa, né? Meu feed, por exemplo, gente, só tem as pessoas que eu conheço, as que eu sigo, né? Que me inspiram. E vídeo de gatinho, gente, é uma delícia, né? Então eu entro no meu feed, dou 2 roladas, acabou as publicações de quem eu sigo, né? O resto é vídeo de gatinho, aquilo me faz super bem, tá? Então faça esse filtro aí. Outra coisa, gente, as pessoas que nós nos relacionamos. Não dá, gente. Tem pessoas que tu vai ter que excluir da tua vida, tá? Se tu quer não ter pensamentos sabotadores, se tu quer dar uma filtrada no teu intelecto. Gente, tem aquela pessoa que tu chega do lado e a pessoa começa a reclamar. Ah, tá ruim, né? O mercado tá ruim, o tempo tá ruim, né? Ah, que coisa, aqui na empresa também tá ruim, né? Ai, nem sei se a gente não vai ser... Pô, tem como ter um psicológico saudável convivendo com uma pessoa reclamona? Convivendo com uma pessoa pessimista e negativa? Não tem, gente, não tem. E, infelizmente, muitas vezes essas pessoas nós amamos, são nossos pais, irmãos, não sei o quê. Mas é nosso dever, tá? Fazer uma blindagem no nosso intelecto para conseguir ter sanidade mental. A palavra de hoje da Bíblia foi sobre inveja. Deem uma olhada no Irkler aí, ó. A perfeita pregação da irmã, muito bem. A Maria Raquel, acho que eu já ouvi falar sobre ela, né? Então, gente, nós temos que fazer uma blindagem intelectual. Não é possível ter um psicológico, uma dimensão intelectual saudável sem filtrar aquilo que nós vemos, aquilo que nós ouvimos, as pessoas que a gente, tanto as pessoas que a gente segue virtualmente, quanto as pessoas que a gente tem contato pessoal. Então, às vezes a pessoa diz, não, Tati, na verdade, assim, ó, quem envenena a minha mente é o meu familiar. Bom, filho, então visita esse familiar lá de vez em quando, bem pouquinho. É uma refeição só, entendeu? Familiar que é tóxico, gente, é uma refeição só. Ou é um café, ou é um almoço. Ah, então tá, que bom, né? Até a próxima, se você quiser. Tchau! Entende? Não precisa cortar a relação, principalmente se for mãe, pai, irmão, né? Se for muito íntimo. Ah, se for aquela pessoa lá, primo, tio, tia, também já dá pra cortar, né, gente? Então aí já dá, tipo, se a gente se encontrar nos aniversários, nos casamentos, nos velórios, já tá bom, né? Pessoa tóxica, tu tem o dever, tá entendendo? De te blindar dessa pessoa. Olha, eu não quero ter contato, porque isso me faz muito mal. E, gente, saiba que, né? O que tu ouve das pessoas, de mim aqui, tá? O que tu vê, o que tu experimenta, tudo isso vai gerar aí, né, os teus pensamentos predominantes. Os teus pensamentos predominantes vão gerar os teus sentimentos. Por isso que eu falo, gente. Primeiramente, nós damos dimensão à biologia. Depois nós damos, né, tratamento, aliás. Nós damos tratamento à dimensão biológica. Nós damos tratamento à dimensão intelectual. Ou seja, filtre as tuas entradas, criatura. O que passa pelos teus sentidos. Por quê? Porque esses pensamentos predominantes, como eu falei, eles não saem de nada do além, né? Eles vão sair daquilo que tu ouve, daquilo que tu vê.
Esses pensamentos predominantes, eles vão gerar em ti os teus sentimentos também. E os teus sentimentos vão gerar, então, a tua conduta. Então, nós temos que começar assim, ó. Primeiro eu trato do meu corpo, agora eu trato do meu intelecto, para amanhã nós tratarmos da dimensão emocional. Agora, se tu continuar seguindo uma porrada de gente que te faz mal e consumindo, sei lá, gente, né? Tem gente que consome só notícia ruim, ou pornografia, ou vai ficar olhando todo dia as coisas que não tem. Fica lá consumindo a bolsa que não pode comprar, o carro que não pode ter, invejando o marido ou a mulher dos outros. Porra, isso faz bem pra tua mente? Claro que não, gente. Nós temos que buscar pessoas superiores, aquelas pessoas que nos inspiram, aquelas que a gente olha e diz, cara, essa pessoa me eleva, ela me dá uma puxadinha. Essas pessoas tu tem que colar, tanto virtualmente quanto pessoalmente. É que pessoalmente, gente, é muito difícil. Eu não sei vocês aqui, tá? Mas pessoalmente é muito difícil, gente. A maioria das pessoas é quarta camada da personalidade, entendeu? É o vitimismo, é a reclamação, cheio de expectativa, idealizada, aí se frustra, decepciona, né? Fica lá reclamando. A maioria das pessoas é imoral. Infelizmente, as pessoas são mentirosas, né? Tem uma galera, assim, que tu olha pro lado e diz, meu Deus, só reclama, é vítima da circunstância, né? Filtrar e blindar família e pessoas tóxicas é vida. Aprendi e cura, gente. Isso aqui é tratamento, vocês estão entendendo? Agora, né? Nós também temos que fazer uma expansão psicológica, gente. Porque não adianta só a gente retirar. Não pode ser somente esta a palavra de ordem da nossa vida. Por um determinado tempo a gente faz o filtro. Paro de seguir, paro de visitar, paro de conversar. Então chega pra lá, arquiva no WhatsApp, bloqueia no Instagram. Faz uma geral. Beijo, Cassinha. Tá melhor, mulher. Te amo, mimosa. Meu coraçãozinho aqui. Agora, não é só tirar. A gente tem que colocar também, meu povo. Nós temos que aprender a inserir bem na nossa vida. Então, nós temos que buscar pessoas boas para seguir. Nós temos que buscar bons conteúdos para ouvir, bons livros para ler, bons cursos para fazer, boas pessoas para conversar. Nós temos que buscar como que a gente vai fazer isso, gente? Através dos ambientes. O Instagram é um ambiente, o YouTube é outro ambiente, gente. Então, por exemplo, é muito mais fácil tu encontrar, né, bons conteúdos, digamos assim, lá no YouTube, onde tu não vai ter tanta distração quanto aqui no Instagram. Agora, se tu quer ter acesso à rotina de algumas pessoas, é melhor aqui no Instagram. São ambientes diferentes, assim como na tua vida, tá? O restaurante que tu vai é um ambiente, a igreja que tu frequenta é um ambiente. A casa do teu familiar é outro ambiente. A academia é outro ambiente. Nós temos que procurar bons ambientes, se inserir em bons ambientes, gente. Não adianta só tu pelar a tua vida. Tira, para de seguir, daqui a pouco o que a pessoa tá? Numa solidão. E a nossa maior vocação, gente, é amar. Como eu digo, né? Pra gente amar direitinho, a gente tem que dar tratamento às nossas dimensões. A dimensão física, a dimensão intelectual, a dimensão afetiva, a dimensão espiritual. Porque a gente consegue amar melhor essas pessoas, né? As pessoas, elas têm que ser um pouco objeto do nosso amor. É que, pra gente poder se doar, nós temos que estar bem tratados. Para estar tratados, às vezes a gente tem que cortar esses males, tá? Mas a gente não pode cortar tudo, porque lembrando, né, os outros são objeto da nossa felicidade, tá? Não é pra gente ser feliz sozinho. Então a gente se dá tratamento justamente para poder se doar aos outros de uma maneira melhor, gente. Então, insira bem. Se insira em novos ambientes, tá? Tipo, cortei todo mundo, mas não sobrou ninguém. Busque locais, frequente, se insira. Cada livro é um ambiente, cada rede social é um ambiente, cada perfil é um ambiente. Então, busque isso pra fazer a tua expansão psicológica. Porque senão, gente, a nossa cabecinha fica desse tamanhozinho. Vocês acham mesmo que eu conseguiria ter evoluído o que eu evoluí sem seguir pessoas superiores? É impossível, meu povo. E essas pessoas superiores, elas podem sim ser, né, a pessoinha do Instagram, pode ser a galera do curso, pode ser, entende, um familiar, mas também pode ser a galera dos livros que já morreu, meu povo. Então, assim, a pessoa superior que tu segue pode ser Jesus Cristo, pô. Aí tu vai pegar e vai dizer assim, tá, entendi, eu quero inserir. Aí tu vai pegar um livro, tu tá entendendo? E inserir este ambiente na tua psique.
Então não fique só cortando, retirando. Insira também, tá? Novas experiências, novos, né, devagarinho, novos ambientes para tu conseguir fazer essa expansão psicológica e mudar a tua mentalidade. Não há possibilidade de tu mudar a tua mentalidade, teu padrão mental, né? Porque hoje a gente tá falando sobre a dimensão mental / intelectual, né? Pensamentos sabotadores e crenças limitantes, tá? Não há possibilidade de tu mudar, expandir a tua mentalidade se tu não tiver contato com pessoas superiores. Então tu tem que te perguntar, aonde estão as pessoas superiores que eu quero seguir? Aí tu vai dizer na dimensão física, por exemplo, pô, eu gosto dessa pessoa aqui, que nutricionista, que não sei o que, pô, isso aqui me ajuda a dar tratamento à minha fisiologia. Quais são as pessoas que tu vai seguir para dar tratamento às tuas crenças, tá? Ah, de repente a pessoa filósofa lá que tá falando da verdade, né? Tudo mais, né? Pessoas que vão expandindo a tua mentalidade. Tá? A questão de afeto também, vou seguir pessoas que realmente, né, me fazem sentir bem comigo mesmo. E a questão espiritual, vou seguir pessoas que estão falando sobre, né, a religião que eu gosto, ou enfim, tipo de prática espiritual da tua preferência. É nosso dever fazer um filtro, tá? Passar as nossas crenças num filtro da verdade. Olha, isso que eu acredito é uma verdade. Eu sei que eu tive essa experiência ruim com esta água, mas toda água é ruim. O que eu quero dizer com isso, gente? Toda pessoa vai me trair, todo elevador vai parar, todo avião vai cair, todas as pessoas que nascem pobre morrem pobre, toda a pessoa que não tem estudo, não consegue, sei lá o que é, ganhar dinheiro ou ter influência. E aí, gente, tu passa as tuas crenças no filtro da verdade e tu vai lá. É teu dever, tá? Isso aí é teu dever. Essa expansão psicológica é teu dever. Tu precisa buscar a verdade das coisas. Todo mundo que dirige um carro sofre um acidente? É óbvio que não, gente. E são esses os pensamentos sabotadores que ficam na cabeça de vocês. Às vezes em maior, às vezes em menor grau. Às vezes a pessoa diz, eu não consigo. Não consegue mesmo, filho? Passa isso no filtro da verdade. É claro que tu consegue. Só não tá fazendo isso com a estratégia correta. Não tá rolando porque tu tem um monte de neurose na tua cabeça, um monte de crença limitante, um monte de crença falsa. Use o intelecto ativo, minha gente. Busque a verdade das coisas. É teu dever, isso é nosso dever nós instruirmos. Para romper com esses pensamentos sabotadores, nós precisamos, tá, de um ato de coragem, um ato de fé. Buscar a verdade das coisas, se aproximar desses objetos de medo, seja qual for, gente. Seja qual for o teu objeto de medo. Seja qual for o pensamento sabotador que tu tem aí, tá? Tu vai ter que gradativamente dar um passinho a mais pra superar esses medos aí. Então, meu povo, vamos lá, né? Eu costumo fazer um questionário sobre a dimensão intelectual. Tu tem consciência, tá? Com base em tudo que a gente conversou hoje, que tu acredita em um monte de coisas que não são verdadeiras? Faça essa meditação. Tu tem noção de que a grande maioria das crenças que tu tem dentro de ti não são verdadeiras? Que tu precisa buscar conhecimento para alcançar essa verdade e mudar a tua realidade? Isso aqui são só coisas para vocês meditarem. Não precisa responder a bate pronto assim. Não, só pensa. Só pensa. Tu tem noção de que a maioria das crenças que tu tem dentro de ti ou é falsa ou é limitante? E que tu precisa de conhecimento para alcançar a verdade das coisas e então conseguir progredir? Deixa isso fermentar dentro de ti, tá? Tu tem noção de que o conteúdo que tu consome, ele te expande ou ele te diminui? E aí tu tá aí vendo pornografia, BBB, joguinho online, isso tudo tá te reduzindo a uma vida animal? Não precisa responder, gente. Só fica aí. Só medita sobre isso, tá? Só faça essa meditação. Tu tem noção que as pessoas que tu dá ouvido, tá? Elas influenciam diretamente nos teus pensamentos e nas tuas crenças? A quem tu tem dado ouvido? Não responda, só medite sobre isso. Faça essas meditações. Gente, quem tiver lá no grupo, tá? Vai receber hoje mesmo, tá? Daqui a pouquinho eu vou pedir pro pessoal postar lá. Um e-book com 95 afirmações, que foi o que eu usei pra fazer uma reprogramação, né, na minha mentalidade. Então tá, eu ficava afirmando, né, algumas verdades. Gente, selecionem lá daquelas 95, tá, afirmações.
Selecione umas 10 afirmações que para vocês façam sentido. Ah, isso aqui, realmente eu tenho uma crença limitante em relação ao relacionamento, em relação a dinheiro, em relação à influência, em relação à inteligência, em relação ao corpo, em relação a isso, aquilo. Adaptem da melhor maneira que vocês, né, conseguirem. E fiquem repetindo esse novo padrão, tá? Por um tempinho, gente. Então, assim, ó, por muito tempo na minha vida, eu pegava aquele bookzinho com 95 afirmações e eu ficava repetindo aquilo um monte de vezes. Por quê? Porque existe, gente, uma programação neurolinguística. Olha, se tu ouviu na tua vida 1 milhão de vezes que tu não presta pra nada, que tu é uma vagabunda, que tu é um preguiçoso, tá? Tu acha que tu vai conseguir quebrar essa crença sem um novo padrão? Não, gente, não dá. Então, eu vou colocar lá no grupo, tá? Da Semana da Autoterapia, o e-book com 95 afirmações para vocês fazerem uma reprogramação, tá? Um PNLzinho, só para vocês conseguirem e quebrar essas crenças limitantes, assim como eu fiz lá em 2017, 2018, geralmente, né? É onde eu tava começando a quebrar as minhas crenças limitantes, tá? Qual grupo? Não, gente, não é do Telegram, não. É do WhatsApp, tá? Tá na minha bio, Semana da Autoterapia. É aquele grupinho ali, Semana da Autoterapia, como faz pra entrar no grupo. Link na bio. Eu vou postar também nos stories, tá? Nos stories vai estar lá o linkzinho pra vocês fazerem parte do grupo da Semana da Autoterapia, e lá vai ter o e-book, né, com 95 reflexões que são, de fato, um pouco mais, né, verdadeiras, um pouco mais positivas para vocês quebrarem as crenças falsas e limitantes. Gente, a boa notícia é que todos que adquirirem o método completo, porque isso aqui é uma partezinha, né, a gente não consegue falar de tudo aqui, mas quem adquirir o método novo, inédito, completo, com mais de 40 aulas, vai ter acesso ao Clareia Club, vai ter R$200 de desconto, vai ter acesso ao meu livro Autoterapia em PDF para baixar lá na plataforma. E além de tudo isso, gente, quem adquirir o método na quinta-feira, que vai estar um valorzinho top demais, vai ter acesso ao meu curso de relacionamento por 90 dias, tá? Quem adquirir o método Autoterapia na quinta-feira vai ter acesso ao Vida Plena 2, tá? Que são os princípios para ter um relacionamento saudável por 90 dias, tá? Então, quem tá aí na balança, tome a sua decisão, se prepare, porque quinta-feira eu vou abrir as vagas com um valor super acessível e cheio de bônus para quem tomar essa decisão na quinta-feira. Amanhã, às 13 horas, dimensão afetiva emocional. Eu vou, né, olha aí a doutora Neide dizendo que o livro é incrível. Que bom, gente. Meu livrinho, tá? É esse aqui, gente, ó, o Autoterapia, tá? Se vocês forem comprar no Kindle, né, ele tá R$29,90, alguma coisa assim, né? Então, assim, quem adquirir o método já leva de bônus o livro em PDF, tá? Gente, amanhã eu vou falar sobre como gerir bem as emoções. Hoje eu falei sobre como gerir bem os pensamentos, as crenças. Amanhã eu vou falar sobre as emoções, como não explodir e também não implodir, não levar as coisas, né, pra dentro de forma desordenada, reprimir aqueles sentimentos ruins, também não explodir, né, com todo mundo e botar aí tudo a perder na vida da gente. Então amanhã, inteligência emocional, gestão das emoções, às 13 horas. Estamos alinhados? Flávia Mimosa, beijo, até amanhã então. Beijo, beijo, beijo. Tchau, gente. Entrem pro grupo, tá? Link na bio e link nos stories. Até!